Se a vida te chama, mulher, para florescer. Com mais de 40, um novo amanhecer. Saúde perfeita, o seu guia, a sua voz. Para ser sua melhor versão, sempre e em todas nós. Saúde Perfeita by TMO, é o seu lugar. Corpo, mente e alma, para você brilhar. Do peso ao hormônio, tudo em harmonia. Sua jornada de bem-estar, todo dia. Física, mental, emocional, espiritual, informação que transforma, um canal sem igual. Para cada fase da vida, um novo aprender. Saúde Perfeita by TMO. Sua saúde, sua vida, seu show. Olá, pessoal, que bom te ver por aqui. Nossa, você não sabe o tema de hoje do nosso podcast, que tá bombando, e eu fico muito feliz com a tua participação, com o teu comentário, com o seu compartilhamento, que vai fazer muita diferença para chegar a uma mensagem muito boa para mais pessoas. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que incomoda muita gente, que é uma questão de hipersensibilidade alimentar, especialmente voltada para questões de peso e de incômodos intestinais e digestivos. E aí, para falar sobre esse assunto, que é muito interessante e muito bom para você poder ver diferenças no seu peso e nas suas medidas, eu quero convidar nossas amigas e companheiras de trabalho, a nutricionista Nairana, a Tatiana, que estão aqui comigo, que vão dar a impressão sobre esse tema para vocês. Bom, deixa eu me apresentar, né? Eu sou a Neirana, trabalho com a doutora Tânia lá na TMO. Eu sou nutricionista, trabalho com nutrição funcional e também com emagrecimento feminino, principalmente com mulheres 40 a mais. Eu sou Tatiana, sou farmacêutica integrativa, atuo como estrategista de saúde integrativa e estilo de vida e também faço parte da equipe TMO. Muito bom. E eu sou a doutora Tânia Almeida, endocrinologista e nutróloga, que trabalha muito com hipersensibilidade alimentar. E há muito tempo eu vejo muita diferença com as questões de hipersensibilidade, intolerância e alergias. Uma das coisas que eu mais vejo no dia a dia são pessoas que nem imaginam que estufamentos, gases, problemas de refluxo, eh, inchaços muito intensos pós algum alimento que não veem o motivo, vermelhidões no rosto e outros efeitos na pele que às vezes podem aparecer pós ingesta de alguma bebida. Então, às vezes, todos esses sintomas, eles podem denunciar que você está tendo algum problema digestivo, né? E entre todos os mais comuns, a gente tem que citar a presença de alguns elementos químicos que às vezes podem dar esse tipo de situação, que são chamadas lectinas alimentares. Esses alimentos, eles podem ter variações de profundidade na hora do efeito, podem ativar uma substância chamada histamina, que gera um pouquinho de hipersensibilidade, de alergias em geral. E hoje a histamina, ela tem um poder muito grande de dar aquela sensação na pele e na barriga, como se fosse um efeito baiacu, que muita gente começa a fazer né, depois de uma alimentação. Às vezes a pessoa vai num rodízio e do nada ela estava ótima, aí começa a comer várias coisas diferentes, e na hora que ela vê, ou ela tem esse estufamento muito intenso, muitas vezes ela tem que, durante o período que ela ali está nesse rodízio, na churrascaria, em alguma coisa, ela tem que sair para ir no banheiro, dar uma diarreia ali mesmo. Às vezes até tem algumas reações que até geram náuseas, vômitos, mas muitas vezes depois que ela vai para casa, é uma noite que vai ser infernal. Inesquecível. Inesquecível, né? Que ela vai ficar com um monte de coisa. E desses alimentos, muitas pessoas não sabem quem começou tudo isso, que pode ter sido a cereja
da, do bolo, pode ter sido azeitona a mais, mas elas não imaginam que é um grau de estamina que está tendo um grau muito alto em várias combinações de coisas que ela está, né? Talvez se alimentando ali. E vários alimentos têm esse poder. A Nairana vai falar alguma coisa sobre esses alimentos e outras coisas, né? Porque tem, além disso, tem os food maps, tem as alergias a algum alimento em especial e as hipersensibilidades mais comuns são a glúten e a intolerância à Sim, lactose. sim. Vale lembrar também dos sintomas, que tem muitas pessoas que não têm o sintoma na hora, né? As pessoas podem ter sintomas dias depois, muito tempo depois, e ela não consegue fazer associação com aquele alimento. Então, os mais comuns realmente é o que a pessoa pode ter problema é com o glúten, é com a lactose, mas também tem o amendoim, que acaba sendo muito comum. Das leguminosas, o feijão preto também. Algumas pessoas acabam tendo problema com o feijão. Algumas frutas cítricas. Então, as pessoas elas focam muito no glúten e na lactose. Então, elas tiram e às vezes o problema continua e ela não sabe por quê. Então, na nutrição, nós fazemos, tem os food maps também, né? Que são aqueles carboidratos mais fermentativos. Então, o que nós fazemos? Na nutrição, nós fazemos o tratamento de retirar o alimento por um tempo, de até 8 semanas, e depois você vai reintroduzir esse alimento aos poucos, né? É muito importante fazer essa retirada e depois essa reintrodução. O tratamento ele é realmente um pouquinho chatinho, porque ele acaba sendo uma coisa um pouco mais restritiva, mas muitas vezes a pessoa passa tão mal, porque eu já tive paciente que tinha síndrome do intestino irritável, e aí essa pessoa é muito sensível aos food maps. E assim, de inchaço, o rosto explodia de ferida, parecia espinha, então atrapalha sono também, dor de cabeça. Então a pessoa, outros problemas de pele também. Então a pessoa não tem ideia que muitas vezes é a alimentação. Então nós fazemos esse processo de retirar o alimento e ir reintroduzindo aos poucos. Também é importante o consumo de fibras, mas não qualquer fibra, né? Porque também tem as fibras que elas são mais fermentativas e algumas pessoas elas podem ter algum problema com essas fibras, algum desconforto, né? E o cuidado também com o intestino. Então, a gente, né, na nutrição funcional são 6 R's. A primeira etapa é você retirar o alimento, mas não é só retirar o alimento, você tem que tratar o seu intestino. Então, primeiro você retira esse alimento, depois você refaz toda essa mucosa que muitas vezes, né, por exemplo, com vitamina A, com zinco, temos até algumas suplementações que ajudam nesse processo. Fez essa etapa, aí vamos avaliar se precisa da enzima digestiva. Porque isso também é uma coisa que eu vejo muito. Pessoas com problemas digestivos por conta que tá com baixa produção do ácido clorídrico. Só que os sintomas de quem tem excesso de produção de ácido clorídrico e os sintomas de quem tem a falta do ácido clorídrico é muito parecido. Então a pessoa sente o desconforto, o que ela faz? Ela toma o quê? Omeprazol. E às vezes não é o excesso, às vezes é a falta. E o omeprazol piora esse quadro enormemente. Piora muito. Eu já atendi pessoas que tomavam omeprazol há 2 anos. Meu Deus. Tá escrito na bula dele que ele não pode ser tomado por Mas mais a de pessoa 28 toma, dias. porque é aquilo que você falou, ela não quer resolver o problema definitivo, ela quer tapar o sol com a peneira. E aí também atrapalha a absorção de outros nutrientes, como por exemplo a B12, né? Então, isso é muito importante. Então, viu que tá precisando de enzimas digestivas, aí vai ter que fazer o uso dessas enzimas, tá? A última etapa que são os probióticos, que também é outro erro, que eu acho que todo mundo já escutou. Ah, você não tá indo no banheiro, né? Detalhe, essas hipersensibilidades também é outro erro. A pessoa acha que necessariamente ela vai ter diarreia. Nem sempre. Às vezes o intestino prende. Às vezes prende, eu já escutei isso. Não tem problema com alimento. Eu não tenho diarreia. A pessoa faz 5 dias que não vai no banheiro.
Falei, você tem, né? Por conta dos sintomas, a gente tem que fazer o teste, vamos tirar o alimento e você fala como é que você se sente. E aí tem o erro. A pessoa vai lá e ela associa, tá, probiótico, não vou no banheiro, eu vou tomar probiótico. E ela não passa por toda essa etapa, por esse processo que eu tô falando pra vocês. E aí ela não melhora, às vezes ela até piora, né? Então, é muito importante nós cuidarmos ali da nossa saúde do nosso intestino e começa, sim, retirando esse alimento que tá causando desconforto, tá? E o que você diz sobre isso, Tati? É bastante interessante. Eu gosto sempre de chamar atenção para. Eu vou puxar, né? O olhar sempre para que a pessoa tenha consciência de como ela está se sentindo. De relacionar, de lembrar do que come, de comer assim em fontes confiáveis, né? Fazer o seu próprio alimento na medida do possível e sempre se observar, né? Os sinais são muito extensos, né? Eu nunca vou esquecer quando, há muitos anos atrás, eu vi que uma espécie de dermatite aqui aqui, nessa parte do braço, é sinal clássico de uma hipersensibilidade. Às vezes a pessoa não sabe, mas às vezes ela tem esse sinal e ela não associa uma coisa com a outra, embora quem não seja da área não tenha obrigação de saber, não teria como saber. Mas às vezes buscar por informações, ela tá com alguma coisa, tá com alguma dermatite que não sara. Não adianta só passar um creme com corticoide, que geralmente é o que elas passam. Vamos analisar por quê, a razão daquilo, né? Então, eu sempre vou chamar a atenção para isso, se observa. Às vezes a pessoa fica até mal-humorada, porque isso pode gerar diferenças de comportamento, e ela não sabe por quê. Aí ela vai achar que ela está ou muito ansiosa, ou às vezes depressiva, vai tomar um ansiolítico, um antidepressivo, e às vezes, se melhorasse a sua nutrição, não teria esse tipo de sintoma, né? Então, eu sempre vou convidar a pessoa para analisar o contexto no qual esses sintomas estão aparecendo, né? Uma vez eu fui... uma coisa super interessante. Quem tira vesícula biliar, doutora, precisa tomar sais biliares ou não? Para sempre, né? Então, uma vez eu fui atender uma moça, e ela não percebia que, na verdade, o ir no banheiro dela todos os dias era uma espécie de diarreia, porque a gordura não estava sendo metabolizada, estava passando. Ela começou a tomar enzimas, ela falou, piorou meu intestino. Agora, porque, na verdade, ela não tinha uma boa saúde intestinal. O que ela estava tendo era uma diarreia. Ela não percebia que era uma diarreia, porque ela já tinha uma tendência a ficar constipada. Só que como ela não estava metabolizando, então ela ia ao banheiro e estava tudo bem. Então, e de novo, o leigo, quem não é da área da saúde, não tem nem como saber disso assim, de repente. Mas, se a pessoa começar a se sondar, ela pode procurar por informações. Por exemplo, nós estamos aqui, a clínica está lá e pode dar esse tipo de orientação. Então, se sonda e procura por mais informações para entender o contexto no qual aquilo aparece, né? E uma coisa importante que acontece com muitas pessoas é a presença de fungo em também. unhas, né? Que a pessoa acredita que aquilo lá é só uma coisa dermatológica externa, que não tem nada a ver com lá dentro dela tá cheio de fungo. Né? E às vezes tem tratamentos para isso que duram anos. A pessoa às vezes nem sabe que dentro dela pode ter fungo. Ela nem sabe que isso é possível. E a síndrome fúngica, que eu acho que é um tema que até cabe um podcast todo inteiro sobre esse assunto, sim. É uma das coisas que mais tem correlação com doenças autoimunes, com problemas de câncer, com dores em muitos lugares do corpo, depressão e aumento de peso, problemas hormonais. Fadiga crônica. Doença autoimune, toda doença autoimune, qualquer doença autoimune, primeiro começar a olhar o intestino. Pelo intestino, exato. Então, hoje a gente começou a primeira parte sobre esse tema, que é um tema muito bom, que tem muita coisa importante para ser dita. E você que está assistindo, com certeza vai descobrir muita coisa que nem imagina que está te afetando a saúde.
Mas como a comunidade Saúde Perfeita by TMO é para quem tem hipersensibilidades alimentares e saber várias possibilidades de lugares, de possibilidades de comidas que pode ter mais poder de te ajudar, a gente volta a te falar para conhecer a nossa comunidade Saúde Perfeita by TMO, que é a nossa inspiração do podcast, né? Saúde Perfeita by TMO também. E a gente quer terminar esse episódio pensando que até o próximo tem uma tarefinha de casa para você começar a se observar como você se sente dependendo do tipo de alimento que você está ingerindo. Porque pode ser que o que você percebe não é normal. Pode ser que você tenha alguma coisa que, na verdade, você está acostumado a ter, mas que não é um sintoma que você deveria ter. E eu já tive a oportunidade de ter vários pacientes que tinham alguns sintomas que, depois que melhoraram, viram que não era normal o que eles tinham. E aí só conseguiram ver depois que fizeram essas investigações. E estamos aqui para te ajudar e venha nos conhecer, para participar mais ainda de todo esse processo do teu emagrecimento, dos programas que a gente pode te oferecer e toda essa avaliação individual que você pode ter para ter um suporte, para ter uma vida melhor. Termino hoje com as palavras das meninas, para nos ver na próxima vez. Bom, até mais, né? Nós vamos estar aqui para poder passar mais informação para ter esse papo que é super válido e que eu também aprendo bastante, né? Tanto com a Tati quanto com a doutora. Então, eu convido vocês, então, para conhecer a clínica e também para fazer parte da nossa comunidade. Estendo sempre o convite e eu vou só trazer um caso. Foi a primeira pessoa que eu comecei a atender, na época eu comecei com a acupuntura, primeira pessoa que eu atendi e ao longo de 7 sessões ele chegou e disse assim para mim: Tati, eu não sabia que eu me sentia tão mal até eu me sentir tão bem. Então isso é algo que acontece muito. Então se permita, venha se conhecer, saber o que você está sentindo, porque pode ser que você se sinta muito bem depois de deixar de se sentir tão mal. Muito bom! Palavras maravilhosas e inspiradoras. Então, nos vemos até a próxima vez. Um abraço a todos.